Boa noite a todos que estão conosco aqui na Conceito Advocacia. Vamos iniciar mais uma live sobre dano psíquico advindo dos atos de alienação parental. Vamos aguardar alguns instantes até a entrada das pessoas e aí, em seguida, a gente vai dialogar com a doutora Regiane Soares, que é a nossa convidada, que vai tratar do dano psíquico. Boa noite a todos vocês que estão conosco, que já estão entrando aí para aguardar essa live. E estou só esperando a doutora Regiane Soares entrar para a gente poder começar a falar sobre os danos psíquicos advindos, né, da prática de alienação parental, que veio nesse período agora de pandemia com um aumento muito significativo, né? Trouxe inúmeras preocupações para todos nós. Então, boa noite a todos. Celinha, muito obrigada, Celinha. Espero que você goste, né, do nosso bate-papo. A Regiane chegou, eu vou adicioná-la agora. Vamos aguardar a doutora Regiane entrar. A gente dá início à nossa live. Boa noite, Regiane. Boa noite, doutora Laura. Boa noite a todos. É um prazer, viu, Laura, estar com você nessa live hoje, né, para falar de um tema tão complexo, tão sensível, né, que é a alienação parental. Né? Nossa, a honra é toda nossa da Conceito Advocacia, em especial minha, porque Regiane é uma brilhante psicóloga e terapeuta clínica. E a live de hoje, ela tem um motivo muito especial, né, Regiane? Porque eu ainda não lancei, né, meu livro oficialmente, o lançamento será dia 27 agora de outubro. O livro é este, Alienação Parental e a Responsabilidade Civil, né, pela violação dos direitos de personalidade. E um dos capítulos do livro é justamente o dano psíquico. O que nós vamos tratar hoje é uma das sequelas, né, que a alienação parental ela acarreta. E o dano psíquico, Regiane, ele vai afetar o indivíduo como um todo, né? Ah, com certeza. Então, a gente vai iniciar a live primeiro falando, né, desses números enormes nesse período agora de quarentena, né? E pandemia do coronavírus, que teve um aumento significativo nos casos de alienação parental. Tivemos também um aumento muito grande da violência doméstica e da alienação parental. Então, nós que somos advogadas de família, a gente tem tido uma demanda imensa de casos de alienação, tendo que revisionar algumas visitações, uma vez que, com a desculpa, né, entre aspas, do isolamento, alguns alienadores, que podem ser mães ou pais, usaram, né, desse momento que o mundo está vivendo aí, para impedir o contato ali daquele outro genitor. Inclusive, tivemos alguns casos aqui concretos do escritório, e tivemos que ter interferência do judiciário para que, neste período, fosse feita um novo arranjo dessa visitação desse genitor ou dessa genitora por causa dessa proibição de contato sob o argumento de questões de saúde, né, por ser grupo de risco, né? Nós não estamos generalizando aqui realmente os casos que estão mesmo, né, que não tem como, mas a maioria das famílias que compartilham guarda, ou que tem guarda unilateral, mas que tem a visitação do outro genitor ou da outra genitora, eles tiveram que se readaptar a esse novo momento, né? Então, alguns ex-casais optaram para deixar o filho uma semana com cada um, né? Ou 15 dias com um, 15 dias com o outro,
para que pudesse compartilhar ali a guarda sem ter nenhum problema nesse contato, né? Porque o contato paterno-filial, ele fica, se houver uma proibição, ele fica comprometido. Então, vamos primeiramente, né, cumprimentar a nossa convidada. Isso foi só uma introdução. Doutora Rejane, ela é psicóloga, doutoranda pela UFMG, escritora, né, do livro Aflições do Amor Feminino, psicóloga muito atuante aí em Belo Horizonte, na região metropolitana. A linha dela é de psicanálise, né, Rejane? Isso. E, assim, uma profissional ímpar, que a gente assim, tem um imenso orgulho de compartilhar e ter a alegria de ter o direito de família muito intimamente ligado com a psicologia, né? É isso que é lindo, né, Laura? Eu falo assim, quando existe a união da ciência do direito, né, com a psicologia ou com a psicanálise, né, para abordar um fenômeno, um conflito, né, todos saem ganhando, porque são visões diferentes, mas são complementares, né? Enquanto o direito busca uma objetividade na resolução do conflito, a psicologia, a psicanálise vai tentar escutar, né, qual é a causa daquele conflito, né? E você sabe bem, né, como advogada de direito de família, né, que essas lides judiciais, né, nas varas de família, nada mais é do que sintomas da desorganização familiar, né? Então, está tudo muito envolvido, né? E é muito gratificante ver, né, como é que as coisas têm avançado, tanto no campo do direito quanto no campo da psicologia, né, nessa abordagem da alienação parental. Eu acho que é muito profícua essa união, né? Direito e psicologia e psicanálise. Até porque o direito de família, ele está ligado às questões de cunho afetivo, né? Justamente. Existencial, né? Então, nós, advogadas de família, nós viramos psicólogas práticas. Verdade. E olha que, né, que você é ímpar na sua atuação, né, Laura? Que eu falo que você acolhe mesmo, né, a demanda dessas pessoas que buscam a conselho de advocacia, né? O acolhimento então, diferencial. Nós temos que dar um acolhimento, mas em determinados casos, ou na maioria deles, nós temos que realmente encaminhar, né? A pessoa para uma análise, porque é importante ela se revisitar e ressignificar, né? Então, isso ajuda bastante. Então, doutora Rejane, é uma honra para a gente tê-la conosco essa noite. Obrigada. Sei que você irá contribuir muito com essa explicação no tocante ao dano psíquico, tá? Então, para quem ainda não sabe, gente, o que seria alienação parental? A Lei 12.318 é uma lei de 2010, é uma lei até recente, temos só 10 anos, né, de lei. A prática de alienação é uma prática muito antiga, só que ela foi regulamentada, né, no Brasil em 2010. Então, o que significa alienação parental, para quem não sabe? Alienação parental, considera-se alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente para que induza essa criança e esse adolescente que não estreite os laços afetivos com um dos genitores, ou a genitora ou o genitor. É como se fosse programar, vou falar em outras palavras de forma mais prática. É como se você programasse aquela criança, aquele adolescente, para que ele não desenvolvesse afeto com o genitor alienado, né? Para que ele odeie o genitor alienado. Então, a gente atua em muitos casos que você nitidamente enxerga o conflito existente na criança e no adolescente. É um misto de amor e ódio, que vai sendo desenvolvido durante o processo de alienação, que a gente chama de síndrome. Então, a síndrome de alienação parental, na verdade, ela é o sintoma que ocasiona
naquela criança e naquele adolescente. E são vários, né, doutora Regiane? São vários, né? Ô, Laura, e eu falo assim, é a morte, a tentativa de matar o outro, né, simbolicamente, né? O alienador, ele desqualifica tanto, ele desautoriza, né, que existe um objetivo realmente de aniquilar aquele outro, como se ele deixasse de existir, né, na vida da criança. Isso quando a alienação é intencional, né? Porque tem alienadores que não sabem que estão alienando. Que não sabem o que estão fazendo. Um outro dado importante de se dizer é que a alienação ela ocorre mais frequentemente em situações onde o casal houve uma ruptura afetiva, né? Então, o ex-casal está em processo de divórcio ou de dissolução de união estável, e aí a criança virou objeto aí da vingança. Só que existem também casos de alienação entre casais que estão juntos, né? Que são Também. famílias que estão ali, né? Que a gente poderia chamar, talvez, de não intencionais, né? Mas esses que costumam ocorrer após a dissolução do vínculo afetivo, alguns casos não têm intenção, outros sim são intencionais, né? Certo. E é importante também mencionar, Regiane, que a alienação parental, ele causa, o dano que é causado não é só na criança e no adolescente, também no genitor ou na genitora alienada. Por quê? Durante o período da alienação, o genitor, ele vive um processo ali de angústia, de depressão. Por várias vezes ele tem que recorrer a uma psicoterapia, a uma utilização de medicamentos através de acompanhamento psiquiátrico. Então, gente, o sofrimento não é só na criança e no adolescente, ele também é com o genitor que está sendo alienado. Né? Então, é importante. Porque a reputação dele também, né, Laura, acaba sendo aniquilada pelo outro. Né? E isso fere, né? Isso fere. Você vê, às vezes, situações de que a alienação é tão. Eu divido dois grupos, sabe, Laura? Assim, o alienador, que é aquele que tem consciência do que está fazendo, mas não tem uma consciência moral, vamos dizer assim. Né? Então, ele tem um sentimento de vingança, ele tem um desejo mesmo de prejudicar o outro, ou seja homem, ou seja mulher, ou seja pai, ou seja mãe, e ele faz isso sem nenhuma empatia pelo filho. Ele usa o filho como uma munição de ataque. Né? Sim. E esse que eu falo assim, às vezes a intensidade é tão grande que o que foi alienado, né, a depressão dele é profunda, porque ele não consegue levantar, ele não tem forças para lutar, porque é constante, sabe? É constante, não tem paz, o sujeito não tem paz. Tudo que ele faz está equivocado enquanto pai, enquanto mãe, está tudo errado, as acusações são constantes, né? E tem aquele que eu te falei que não tem, né? Ele não tem consciência, ele é movido pelos ciúmes, ele é movido pelo abandono, sentimento de abandono, e faz a alienação em função da dor que ele está sentindo, né? Da separação. Não resolveu o divórcio, né? Não resolveu, separou, mas não separou, né, Laura? Então, fica assim, né? Mas na realidade é um amor ainda velado. Rejane, a sua imagem travou para mim, não sei se para as pessoas aí, tá? Mas para mim, a sua imagem travou, não sei se. Agora voltou. É a conexão, voltou. Você foi num ponto muito importante, Rejane, que é justamente o alienador, ele aniquila a imagem do outro, né? Ele desqualifica a imagem do outro. Então, isso contribui para o alienado, a criança ou o adolescente alienado, desenvolver uma repulsa, né? Ele não estreita os laços com aquele genitor, né? Então, essa angústia. Tá me ouvindo, Rejane? Gente, eu vou dar um minutinho aqui, porque a Rejane falou que ficou mudo. Você tá me ouvindo? Rejane, tá me ouvindo? Só um momentinho que eu vou tirar o
Eu vou te chamar novamente, tá? Só um momentinho, pessoal. Tivemos um probleminha de conexão. Vou chamar a Regiane aqui novamente. Estou enviando a solicitação para a Regiane. E tivemos aqui um probleminha de conexão, mas a gente vai dar sequência. Oi, Regiane, me ligou agora? Ficou mudo, tá, Laura? Doutora Laura? Melhorou? Melhorou. Ah, tá. Eu tirei o meu Wi-Fi, então eu deixei na minha internet mesmo, que poderia ser isso, tá? Então, Regiane, agora a gente já vai começar a entrar no tema propriamente, né, da live de hoje, que seriam os danos psíquicos, né? Então, a gente sabe que a alienação parental ela é considerada uma violência psicológica. Inclusive, nós temos até uma lei recente, de 2018, né, que caracteriza como crime, né, violência psicológica. Isso. E ela está ligada com a Lei Maria da Penha, então nós já temos uma tipificação penal, né? E sabemos que a nossa Constituição, ela tutela os direitos de personalidade, né, de todo indivíduo. O que seriam esses direitos de personalidade? São os direitos que nos são garantidos desde a concepção até a nossa morte, em todas as nossas esferas, né? Física, psíquica e existencial, que é a moral, né? Espiritual. Então, a violação da personalidade, dos direitos de personalidade na esfera psíquica, ela é advinda da alienação parental. Então, a alienação parental, ela viola o psicoemocional do indivíduo, tanto da criança quanto do adolescente. Então, aí nós já temos uma lesão de direito, né, de personalidade, que é até o tema proposto principal do meu livro, que seria a reparação pelos danos causados a esse direito de personalidade, que seria o nosso da esfera psíquica. Não é isso, Regiane? E essa violência psíquica, ela causa sequelas. Então, agora, a doutora Regiane irá abordar quais seriam essas sequelas, né? O que acarretaria a longo prazo aí, né? Porque vai influenciar a vida totalmente do indivíduo, as escolhas futuras dele, né? A forma como ele vai se portar no mundo, os relacionamentos afetivos dele, né? Escolhas profissionais, até relacionamentos sociais, né? Então, Regiane, eu gostaria que você discorresse sobre esses danos psíquicos, né? E aí você pode começar a falar o que você propôs para hoje para a gente. É a longo prazo, né? Estou te ouvindo. Troca de lugar, doutora Regiane. Às vezes, se você for para algum outro ponto aí do local que você está, melhor. Eu estou te ouvindo, tá? Estou te vendo também. A minha internet é 200. Top! Você está no Wi-Fi? Se for o caso, você sai do Wi-Fi. Regiane, não estou te ouvindo. Regiane. Doutora Regiane? Não. Será que ela tem que atualizar? Regiane, eu não estou te ouvindo.
Se você quiser sair e entrar novamente, ou então verificar a sua conexão, ok, eu te chamo novamente. Rejane, acabei de enviar uma nova solicitação para a gente dar sequência, tá? Não preocupem com o tempo, porque se precisar, a gente encerra e entra novamente, tá bom? Voltando. Agora tá ótimo, Rejane. Doutora Laura, eu falei, eu não sei o que é, porque minha internet é 200 mega fibra, né? E eu não sei se é pelo horário, né? Mas tá acontecendo. Mas a gente vai e volta, vai e volta. A gente dá sequência, a gente entra depois, se der uma hora e acabar, a gente entra de novo e finaliza. Pode ficar tranquilo, tá? Bom, então vamos falar dos danos psíquicos, né, da psicologia e da psicanálise, né? Para a formação do sujeito, óvulo, né? E de um espermatozoide para gerar uma criança. E para a personalidade da criança, também é preciso, né, alguém que exerça a função paterna, né, e um outro que exerça uma disfunção. Correto? Não, função paterna, função materna tem que estar presente. Um não pode invadir o campo da família tradicional, né? A questão das famílias homoafetivas, a gente tem sempre preciso, a criança ela precisa, então, do pai e da mãe para ela se organizar. O que acontece no caso da alienação parental? Né? Quando existe esse desejo de retirar, né, o pai, né, dessa função que exerce sobre a criança. Né? O que acontece é o que é chamado de ciclo. Né? E a violência com que isso é feito é bastante traumático. O que é o trauma? É um acontecimento na vida da criança, de intensidade é muito grande, bastante intenso, e a capacidade dela de absorver esse acontecimento. Então, não tem defesas psíquicas para lidar com isso. Por exemplo, pode ver o pai agredindo a mãe, brigando, ou vice-versa também em relação ao pai. Esses efeitos patogênicos do trauma é que é considerado, né, tanto no campo da saúde, dano psíquico. Né? Por que é dano? Porque é causa emocional. O dano é um prejuízo que é causado à criança. Né? Então, ela fica contida, como você perguntou, quais são as consequências, né? Existe um comprometimento das funções psíquicas da criança. E como é que isso vai aparecer? Como é que aparece? Como é que se torna visível? Né? As consequências da alienação parental. Você está me escutando bem, doutora Laura? Está falhando um pouco a sua imagem. Está picando um pouquinho. Ô, Rejane, dá uma conferida se o seu Instagram está por aqui. Dá uma conferidinha. A gente aguarda um pouquinho. Dá uma conferida. Não, agora tá bom, agora melhorou. Agora melhorou. Melhorou? Pode ter eu voltei com o fone, né? Então, era isso que eu estava dizendo, era isso, né, Laura? Assim, o dano, né, ele tem esse nome porque ele causa um prejuízo emocional à criança. Né? Existe um prejuízo, existe um comprometimento das funções cognitivas, né? Memória, atenção, né? Isso pode ser comprometido, a inibição do desejo, uma inibição, isso tudo em função do trauma. E aí, né, que já é conhecido por todos, né? Angústia, depressão, fenômeno psicossomático, às vezes a criança apresenta no corpo esse sofrimento, agressividade, intolerância à frustração,
Uhum. E na adolescência e na vida adulta, né, o que, pelas estatísticas, né, existe uma propensão à toxicomania e ao alcoolismo, né, e nos Uhum. casos mais graves, suicídio. Né? Uhum. Muitas vezes não é imediato, não é visível, né, a consequência da alienação parental na criança. Talvez vai aparecer na adolescência ou na vida adulta. E aquilo que você disse anteriormente, né, nas relações pessoais, a dificuldade de construir vínculo com a mãe, que são os dois, né, com quem ele se relacionou no princípio da vida, ele não pode confiar, né, então ele não vai confiar em ninguém. Né, fica tudo, né, isso não é só a situação da criança que é comprometida, é a vida inteira do sujeito. É por isso que é crime, né, e acho assim, a lei foi fantástica quando ela surgiu, devia ter surgido antes, né, há 20, 30 anos atrás, né, porque isso faz com que as pessoas tenham, de alguma forma, se sensibilizem pelo o assunto, né? E também se retraiam, né, doutora Laura, assim, nessa Sim, atividade, né, que era corriqueira, assim, as pessoas faziam isso, né? A mãe com pegava o filho, né, a guarda era dela, e ia embora, pronto, acabou. Né? O pai certeza. nunca mais via essa criança. Né? Uhum. Eu não sei se você sabe que na Dinamarca agora desde o ano passado, o casal que vai se divorciar, que tem filhos, né, é obrigado a fazer 3 meses de terapia de casal antes do divórcio, é compulsória a terapia de casal. Que ótimo, hein? Alguns até desistem, né? De se divorciar. Alguns desistem, né? Eu sei que é uma terapia online, né? Assim, é gratuita, mas achei assim, claro, algumas pessoas criticaram, porque faz compulsória sobre. Uhum. É como se fosse uma Nem quem interferência quer fazer. Mas isso pelo bem-estar do uma menor, né? decisão Que é a íntima, criança né? que é mais Uhum. vulnerável aí Mas é nessa interessante. triangulação. Né? É bastante interessante. Né? Justamente para tentar evitar, né, esses danos. E muitas vezes, doutora Laura, os pais eles não têm a menor consciência, né, das consequências que isso pode ser para a criança. Né? Às vezes Sim. ele está motivado, igual, né, nós dissemos anteriormente, motivado pela vingança, né? Ele não pensa nisso. Que é um dano, muitas vezes, a gente consegue mudar o conflito, né? Mas o dano está ali. A marca está ali. Né? Isso não sai facilmente. Esse dano que, como você falou, doutora Regiane, que é um trauma, né? Um trauma que o indivíduo, né, carrega, e aí vai acontecer alguns sintomas, não é isso? Então, dentre Isso. eles, depressão, né, ansiedade, irritabilidade, igual você falou, falta de atenção. Dificuldade escolar, né? Porque Sim. existe uma inibição intelectual. O trauma ele pode, né, causar isso, inibição intelectual. Aí o filho vai mal. Geralmente vai mal na escola, na época do divórcio dos pais, dificilmente, né, a criança vai mal. Você vê que já existe um sofrimento, mesmo quando não tem alienação parental. Uhum. Né, por causa da desorganização que ele está sofrendo. E é interessante mencionar, doutora Regiane, que a lei, ela não ingestou quais seriam esses atos de alienação parental. Então, isso é importante falar, que os atos, eles foram exemplificados na lei, num artigo. Entretanto, existem outras formas de alienação que não estão ali discriminadas na lei, né? Então, a lei Verdade. fala dificultar a convivência, se mudar sem avisar o outro genitor, impedir a visita do outro genitor. Então, ela dá alguns exemplos de atos, mas é importante a gente também salientar que a prática ela pode incluir vários outros atos. A gente chama que depende da pluralidade ali do alienador, né? Que a mente ela pode ser perversa em determinada, até determinado. Sentimentos Oi? obscuros. Sim. Então é importante a gente mencionar isso, que Sentimentos a lei, obscuros, né? sim. E no tocante ao dano. Pode falar. E outra coisa também, pode ser o avô,
né? Pode ser a mulher do pai, o atual pai, né? Eu falo que é uma alienação em cadeia, né? Porque é uma alienação em cadeia. A lei, ela fala no artigo 2, o artigo 2º e ele da lei começa a fazer fala, alienação com o filho. sim, a lei ela fala que não é Pode só o continuar, genitor ou a genitora que pratica alienação, pode ser avós, tios ou qualquer familiar que detém a guarda ou a convivência ali daquela criança. E a gente vê muito, doutora Regiane, nos casos que a gente atua, que às vezes, quando a família ela é reconstituída, ou seja, o pai casa novamente, ou a mãe se casa novamente, costuma os novos companheiros, né, marido ou esposa, ou realmente companheiro ou companheira, eles praticam também essa alienação velada. Então, eles influenciam ou aquela mãe, né? justamente. Então, E aí, também é importante. movido pelos ciúmes da vida passada, né, que o marido ou que a esposa teve. Às vezes ele não tem Sim, nem consciência disso, né, doutora Laura? Ou às vezes tem sim, também, vai ter esses dois lados, né? Mas é como se pudesse aniquilar uma história. E o que é sim, interessante é que antes do segundo casamento, os filhos são muito bem tratados, né? E depois que se casa, esses filhos já passam a ser empecilhos, né? com certeza. Então, isso é um dado muito importante da gente se falar, e daria até uma live, né, só sobre isso, porque mudança, ela é muito significativa, né, os casos que a gente atua. A gente vê uma mudança muito grande, né, de conduta daquele genitor ou daquela genitora que tem uma influência negativa da pessoa com quem ele está se relacionando, né? E, doutora Rejane, no tocante ao dano psíquico, qual a psicoterapia, quais são as ferramentas, né, além da psicoterapia, o que a gente poderia estar aí oferecendo, né, para Verdade. essas crianças, para esses adolescentes, conseguirem ressignificar ou minimizar esses traumas aí para uma vida adulta? Estão falando que a imagem caiu. A imagem Sim. travou a minha? A minha está Você travada. quer mudar de posição, de local? Voltamos? Pode falar, para mim acho que agora vai. Eu acho que você pode dar sequência, Regiane, porque tá, às vezes a imagem trava, mas dá para te ouvir, tá? Voltamos? Voltamos, né? Bom, E a continua, né? A primeira coisa, né, no caso das situações mais graves, né, que eu estava pensando aqui agora, nessa falsa denúncia de abuso sexual, né, que não é tão incomum, né? E como é que você vê a dificuldade que é de lidar com isso, né? Então, a criança que é implantada, vamos dizer assim, na memória dela, uma cena de abuso que nunca aconteceu, né? E essa criança, depois que se prova que não aconteceu o abuso, né, existiu um abuso psicológico para ela, fica registrado isso. Aí você me pergunta quais são as ferramentas, né, que podem ser usadas em relação a essa criança, né, ou esse adulto, né, que viveu isso na infância. Apenas para minimizar, né? Porque é aquilo que eu disse anteriormente, né? A devastação é tão grande, né? O estrago é tão grande, né? Que você tenta, né, acolher e, como, né, você disse muito bem, revisitar esse lugar, porque muitas vezes a criança que é alienada, quando ela tem consciência da alienação, ela tem um sentimento de culpa muito grande, né? Porque ela se vê como vítima de uma manipulação, mas que ela contribuiu de uma maneira injusta, né, para agredir aquele pai ou aquela mãe. Então, esse sentimento de culpa, né, isso, a gente tenta trabalhar, né? Eu não atendo crianças, né? Eu só atendo adultos, adolescentes e adultos. Então, a gente tenta trabalhar no consultório para minimizar, né? Porque essa história não muda.
né, o que você consegue mudar um pouco é o sentimento em relação à história que ele viveu quando criança, né? A forma de se lidar é isso, né? É ver, tentar enxergar de uma forma diferente e se desculpabilizar, porque uma criança não tem ferramenta, não tem como ela perceber, né, o que ela está que ela está sendo vítima dessa alienação, né, que ela está sendo usada. E muitas vezes ela tem raiva, né, da pessoa que aliena, né, esse sentimento de culpa em relação ao alienado. Então, é uma confusão geral. Né? Então, o que se é usado é... Como, doutora? Pode falar. Essas falsas acusações de abuso sexual, isso é muito grave e é muito frequente nos casos de alienação parental, né? É frequente, né? Agora, aí é o risco do mau uso da lei, né, doutora Laura? Porque, às vezes, o abuso sexual, de fato, ele não deixa marcas, né, não consegue ser comprovado, e o sujeito, né, vamos dizer assim, geralmente o pai, no caso, né, o abusador acusa a mãe de alienação parental, sendo que o abuso ocorre ao uso da lei. Né, tudo se... É uma situação muito... Eu faço, tem que se unir realmente, né, os operadores da saúde, né, psicólogos, assistente social, né, os operadores do direito, porque é muito complexo, né, a situação dessa acusação de abuso. Sim, é muito complexo e o estudo psicossocial, às vezes, ele é falho, porque, às vezes, é feita uma ou duas intervenções e é muito pouco, né, para se comprovar ali esses indícios de alienação quando já não se tem uma prova pré-constituída. Ainda mais num caso aí de falsas alegações de abuso sexual, né? Então, isso é muito... Há uns 10 anos atrás, doutora Laura, eu atendi um rapaz, ele foi migrado, inclusive, pela PUC, me parece. Foi antes da lei da alienação parental, deve ter uns 15 anos isso. E a acusação de que ele tinha abusado da filha de 3 anos. E nisso, a ex-mulher já tinha mudado de estado, né, e a angústia dele de não ter mais contato com a filha. Né? Não conseguiu se provar esse abuso, né? Foi provado com os anos, mas ele preferiu não encontrar mais a filha. Entendi. Ou seja, ficou completamente comprometido esse laço aí paterno-filial, né? Já havia se perdido. Então, não é tão simples. Acho que talvez sensibilizar. Não, e ele preferiu não dar sequência, não encontrar a filha, né? Ou seja, ele perdeu por não ter esse convívio e a filha perdeu também, né? Porque é um direito, um direito do filho e do pai, né? E para o desenvolvimento completo, né, do ser humano, a figura paterna e materna, elas são muito importantes, né, doutora Regiane? Elas são fundamentais. Eu falo como se fosse um banquinho de 2 pés, né? Você tira um, cai, né? É importante que se preserve essa... A não ser uma situação, né, doutora Laura, que assim, seja impossível, né? Então, vamos supor, um pai que seja perverso, que realmente abusou dos filhos, né? Que esteja um abuso psicológico, sexual. Então, eu falo assim, tem situações que não tem como, né? Sim, sim. É impossível, né? Mas são raros. É impossível a convivência, são abandônicas. Eu já vi, né, situações em que a segunda esposa, vamos dizer assim, cuidou da família inteira, de 3 filhos, porque a mãe abandonou. Então, às vezes, ela fez uma maternagem muito melhor, né, do que faria a mãe. Porque uma mãe que abandona 3 filhos pequenos, né, há de convir que ela não tem muita disposição para cuidar de criança. Nenhuma. E o que não é muito comum, né, de acontecer, né, Regiane? São raros os casos, mas quando acontece, eu falo que para essa criança e para esse adolescente, é uma perda que, assim, é uma ausência, né, mãe, que ele vai carregar da vida, né?
A mãe, ela tem medo do pai, né? Fala assim, você vê quando a criança é pequenininha, né? Quem sabe pegar é a gente, né, doutora Laura? A mãe sabe pegar, né? Porque o pai pega e já joga pro ar, né? Então, é Sim. natural que a mãe tenha medo, né? Fala assim, não, ele não vai saber cuidar, né? Ele não vai Sim. saber cuidar. Mas é claro que ele se vira, né? Assim, também é Sim, natural sim. ele pegar a criança de uma forma diferente, né? Então, isso é que é difícil, né? Porque muitas vezes na separação, no divórcio, isso é natural, a gente se torna irracional numa situação de divórcio, você quer assumir todas as funções. Você quer ser o Sim. pai e a mãe ao mesmo tempo. Sim. E aí que é o erro, né? Que ter essas funções não separadas. Você tentar suprir a ausência do pai com a sua presença. Não vai Cada um funcionar. tem um papel muito importante, né, Rejane? Crucial. Crucial. Não é só importante, é crucial. É fundamental para a construção da personalidade e subjetividade da criança. Né? E o pai, ele passa, isso é interessante, às vezes não é a presença real do pai, porque às vezes o pai morre, correto? Né? Como esse pai é falado no discurso da mãe, como é que ela introduz esse pai para a criança. Uhum. Com a maturidade, a criança vai Dá esse perceber espaço para que ela descubra. Uhum. E os casos que a gente atua aqui no escritório, já atuamos com casos diversos de alienação parental, tanto de genitora contra o genitor, quanto de genitor contra a genitora. E são os mais variados danos que a gente percebe, né? Eu peguei um caso uma certa vez que a criança já era um pré-adolescente com 12 anos, ele já tinha tentado suicídio, ele agredia a mãe, porque o pai é que alienava ele contra a mãe, e quem tinha a guarda dele era a mãe. Olha que interessante. Então, ele tinha o contato com o pai em finais de semana alternados, férias, e o pai conseguiu alienar o filho, mesmo não tendo a guarda do filho. E foi muito triste. Pouco tempo que o filho ficava, né? Sim, era o tempo que o filho ficava com o pai. Não foi suficiente. A alienação começou com 3, 4 anos, com 12, o pré-adolescente já estava completamente transtornado. Então, ele tinha uma ansiedade muito grande, ele tinha um misto de amor e ódio pela mãe. Então, assim, é muito triste, é muito triste. Por isso que a lei, ela viabiliza para o advogado, para o operador do direito, várias ferramentas, né? Dentre elas, multas, que são as astrentes, você pedir a troca da guarda, ou seja, trocar aquela guarda, né, se for compartilhada para unilateral, ou se for unilateral, trocar a guarda para o outro genitor que está sendo alienado. E, por último, né, se não houver uma melhora, uma mudança, a perda mesmo do poder familiar. Ou seja, ele perde todo o direito que ele tem sobre aquele filho, né? Além das consequências criminais também. Porque isso vai gerar para aquela criança e para aquele adolescente uma sequela para o resto da vida. Você comentou aí de um paciente que chegou para você, e eu tive alguns casos que eu lecionava na PUC, atualmente eu não estou lecionando, mas durante o período que eu lecionei, eu peguei 2 alunas que quiseram fazer o TCC delas, que é a monografia final de curso, sobre alienação parental. E aí elas vieram confidenciar comigo que elas foram alienadas. Então, as 2 tinham remorsos de não terem desenvolvido o laço afetivo tão necessário para elas com aquele genitor. E as 2 tinham sido alienadas pela mãe contra o pai. Então, uma delas teve a chance de resgatar, porque ela foi amadurecendo, ela fez o curso de Direito, eu era professora de Direito de Família. Quando eu dei a matéria, né, de alienação parental, ela falou que reviveu ali anos e anos da vida dela. E aquele sentimento de remorso, né?
e aquela tentativa desesperadora de resgate daqueles anos e anos que ela perdeu. De reparar, né? Tentativa de reparar, né, doutora? Ela reparar esse dano. Né? Tentativa de reparar aqueles anos. E aquela culpa, sabe? Aquela culpa, assim, de que eu acreditei nas coisas que minha mãe me falava, né? Porque o genitor quelina, ele incute falsas memórias. A lei fala isso, falsas memórias. Falsas né? memórias. Eu falo que aquele que não tem a consciência moral, ele, para matar a ex-mulher ou o ex-marido, então, em ambos os casos, eu incentivei, assim, elas resgatarem mesmo o tempo perdido, sabe? O amor. E também perdoarem a mãe, porque, né, igual você falou no início, algumas alienações, elas são intencionais, outras não, né? A mãe, às vezes, quer proteger, né, doutora Laura? Quer proteger o filho, assim. Então, ela tem medo que o pai não saiba cuidar, que ele vai deixar solto, que vai deixar passar fome. Né? Ela quer que fique com ela o tempo todo. Então, fala assim, aí não existe uma intenção, sabe? Assim, ela tem um medo, ela tem uma super proteção. Denise Nascimento, beijo, Denise. Beijo para Denise e para todas as pessoas que estão conosco, tá? É uma honra tê-los todos, né? Discutir um assunto tão importante, né? Então, a Denise, ela comenta que eu vou ler aqui o que ela falou. Eu vivi a situação de alienação materna. E sempre haverá marcas disso em minha vida. Eu estou só finalizando aqui minha leitura, que tá, a visualização para mim aqui está ruim. Então, a Denise está dando um depoimento aí, que ela foi alienada, né? E que ela vive sequelas até hoje, né? A Denise já é uma adulta, uma pessoa, né? Adulta. Então, é muito difícil, né? Então, olha só, uma outra pessoa que graças a Deus consegui retornar esse vínculo materno. Eu fui feliz os anos que convivi com minha mãe. O pai muitas vezes passa para os filhos a visão dele. E a mãe sem pensar que os filhos precisam dos dois. E é isso mesmo. Muito bem falado, isso mesmo. E ela conseguiu perdoar, né? Então, quer dizer, ela conseguiu elaborar de alguma forma. Ela conseguiu perdoar. Eu convivo também com pessoas da minha família que foram alienadas. E eu tento contribuir para minimizar essas sequelas, que elas são realmente, devastadoras. Né? Ô, Laura, agora fazendo uma medida menor, né? Nós, enquanto mãe, fazemos alienação sem perceber. Por Sim. exemplo, assim, no geral, né? A criança faz alguma coisa errada, você está igual ao seu pai. Você está fazendo igualzinho seu pai. Sempre fala assim, é que é sentimento de familiaridade, né? O erro é da outra família. O erro é da outra. Não é isso? Se tem algum problema, não, isso aí já não é comigo, né? Porque sempre o ruim está no outro, não está em mim, né? Então você tem que ficar antenado para não fazer isso. Tem que ficar antenado. Antenado, porque é quase que automático, né? É quase que automático. Então, nós que somos mães e pais, a gente tem que realmente ter muito cuidado, porque às vezes é sem querer que a gente comenta, nossa, também é descontrolado financeiramente igual você faz. Por isso que seu livro é tão importante, doutora Laura, porque eu acho que eu li, né, adorei. Eu li seu livro, assim, em dois dias, sabe? Peguei, o tempo que eu tinha lido, eu fui ler. Primeiro, pela escrita, né, que é uma escrita muito gostosa, né, assim, claro que tem os termos, né, do direito, mas que a gente consegue compreender, né, e essa abordagem que você faz da parte psicológica também. Né? Então, livros iguais aos seus, né, que eu acho que tem que realmente ser divulgados para sensibilizar todo mundo, né? Porque essa informação é muito importante. Isso não existia, né? Não existia, a gente não percebia. Né? Como você disse muito bem, acontecia desde que o mundo é mundo, né? Eu acho que acontece.
né? Mas nós não percebíamos esses acontecimentos como traumáticos. Né? De repente a criança dava problema lá na frente e você nunca ligava até o mal que você estava fazendo sem perceber. Sim. Né? De desqualificar o pai, de desautorizar, de competir com o pai, principalmente nos casos de divórcios litigiosos. Né? Sim, sim. Com certeza. Eu acho que o Brasil deveria fazer igual a Dinamarca, sabe, doutora Laura? Assim, olha, eu dou pelo menos dar essa liberdade para quem quiser fazer, né? Para quem quiser. Sabe né? por quê? Não Essa terapia em casal, né, nesses 3 meses, igual você falou que lá é obrigatório, faz com que o casal reflita na causa ali daquela dissolução. Pode ser que eles consigam até achar uma solução e não sigam em diante, né, no propósito da dissolução. Verdade. Né? Que isso também é muito bacana. No Brasil, o nosso código, né, o novo CPC, o Código Civil, nós temos o dever de conciliar, de tentar conciliar. Né? Então, a gente tem que fazer uma primeira... É só naqueles casos extremos, né, de violência doméstica, de crimes mesmo praticados, né, de um contra o outro, que realmente não tem nem como tentar, né, um resgate. Mas eu acho que seria interessante, sabe, essa proposição, porque evitaria muitos divórcios porque a família, Rejane, doutora Rejane, é muito importante. A família que eu falo, gente, é a família que a Constituição abraça, né, que é a família multiforma, né? É a família formada de várias formas, né? A família composta por pai, mãe, homoafetiva, anaparental, a família reconstituída. A família, ela é o núcleo formador da personalidade do indivíduo, seja qual for ela. Então, a família, a presença da família, o seio familiar, ele é como se fosse ele é o porto seguro de todo e qualquer indivíduo. Verdade. E mesmo que haja separação, né, doutora Laura, assim, porque às vezes o divórcio, né, não tem como você fugir dele, mas que haja um respeito, né? Talvez o que essa lei tente fazer, eu não sei nem se as pessoas vão deixar de divorciar, porque acho que o índice de divórcio na Dinamarca é muito grande, mas em relação aos filhos, né, eles vão tentar criar uma harmonia, ou seja, evitar, né, principalmente a alienação parental. Salvo engano, até essa situação que o próprio direito faz, né, a questão da guarda, mas eles criam situações hipotéticas. Eu não sei como é essa terapia, realmente não investiguei a fundo, mas eu sei que eles criam situações hipotéticas para ver se a pessoa vai conseguir suportar. Por exemplo, você vai separar, você consegue ver o seu ex-marido com outra mulher e deixar seus filhos com essa mulher que você, né? Uma situação hipotética. Então, é nesse sentido. Eu não sei se evita o divórcio. Alguns evitam, claro. Né? Mas, pelo menos, a proteção daquele que é mais vulnerável, que é a criança, porque todos sofrem, né? Mas a criança mais. Ela não tem defesas para lidar com isso. Eu acho que fica resguardada, né? Nessa terapia de 3 meses. Né? Uma terapia de 3... Se você pede o divórcio, você só vai poder divorciar daí a 3 meses. E é obrigatória a terapia. Doutora Laura, tem um comentário da doutora geneticista, né, que ela fala, não sei se a senhora viu aí, senhora não, você, o dano pode valer uma perda e ser comparado ao luto. Eu acho que às vezes ele pode ser pior do que o luto, porque o luto ele tem um processo de elaboração, né? A pessoa morreu, né, e você vai ter o trabalho do luto, né, e nós que já perdemos, né, entes queridos, sabemos disso. Com 1 ano e meio, 2 anos, né, você começa, depois de 6 meses, você já começa a sair daquele sentimento de dor. Né? No caso da alienação, às vezes fica para a vida inteira. Então, eu acho assim, ele ainda ele é pior do que o luto. A devastação é muito maior, porque às vezes impede uma elaboração. Porque é um luto, eu falo que é um luto diferente e pior, porque o luto por uma morte fechou um ciclo, né? Você demora um tempo, mas você aceita, né? Isso. Existe um processo de aceitação. Com a alienação, é pior do que um luto, porque você não aceita aquilo que foi feito com você, né?
E você fica impedido de elaborar, né? São duas pessoas que você ama, seu pai e sua mãe, né? Eles estão se degladiando, né? Sim. É claro que com a maturidade, né, doutora Laura, você consegue separar, ver as coisas, né? Eu falo assim, as consequências da alienação parental dependem da idade da criança, da intensidade do luto, da intensidade da manipulação, da resiliência da criança, né? Tem essa particularidade também. Às vezes a criança é resiliente, né? Ela consegue ver aquilo ali e não ser tão atingida, né? E a idade você colocou também. Uma coisa muito importante, Rejane, a resiliência e a personalidade daquele indivíduo, porque ele pode ter sido muito traumatizado, mas até como mecanismo de defesa, ele cria formas, com a ajuda também da psicoterapia, de superar, né? Então, às vezes, ter um relacionamento, ter uma família futura, que aquilo para ele era algo inconcebível, né? Se casar, ter filhos, né? Então, muito importante isso que você falou. Depende muito da idade e do grau da alienação. Justamente. Né? É aqueles graus que o Dr. Richard Gardner coloca, né? Leve, moderado e grave. Né? Então, tem esse tipo. Alienação que é leve, ela não vai ter muita sequela, né? não vai acarretar esse dano psíquico, e a grave. E a grave. São essas consequências que a gente está falando, que são mais dramáticas, né, doutora Laura? Claro que nem todo mundo que sofre alienação vai, né, sofrer esse dano psíquico nessa intensidade, né, nas situações mais graves. Sim. Ou seja, não é porque sofreu alienação que vai se tornar toxicômano, não é porque sofreu alienação que vai, né, ser um sujeito deprimido, vai ter algum tipo de transtorno, né? Depende. Né? Às vezes a gente usa um certo terrorismo para sensibilizar as pessoas, né? Sim. Né? Então você mostra o lado pior, né? Para tentar uma sensibilização. O nosso tempo, infelizmente, está acabando. Uma hora passa muito, muito rápido, mas eu acho que esse tema é um tema que a gente pode depois desenvolver mais profundamente. A gente pode voltar depois com uma outra live, né, com uma outra proposta. Um outro livro, né, doutora Laura? Um outro livro daqui a um tempo. Para quem está nos assistindo, eu acho interessante, quem quiser participar no dia 27 agora de outubro, nós teremos uma live de lançamento do meu livro. Então, para quem está nos assistindo, durante a live, o livro vai estar disponível na editora com 50% de desconto. Então, é só entrar no link durante a live, adquire o livro. Também, quem não conseguir assistir a live e tiver interesse no livro, é só entrar em contato comigo que eu tenho, tá? Mas eu acho que o principal, que a gente tem que deixar essa mensagem hoje para as pessoas, que essa lei, o intuito dessa lei é conscientizar as pessoas, é educar. O Poder Judiciário, ele não vai conseguir erradicar, acabar com a alienação parental, porque a alienação ela ocorre no íntimo do lar das pessoas. Ela é feita de uma forma que é muito difícil o Estado combater. Então, qual que é o nosso dever? O nosso dever é orientar as pessoas que vivem isso, ou se a gente visualizar que tem alguém passando por isso, a gente orientar aquelas pessoas a procurarem os órgãos competentes, um conselho tutelar, um Ministério Público, um advogado, para tomar medidas cabíveis. Porque a alienação parental, ela gera consequências irremediáveis na vida do indivíduo, né? E ela tem sanções cíveis e criminais. Então, o alienador, ele tem que estar ciente que ele pode perder, inclusive, o direito de ser pai, de ser mãe, o poder familiar. Então, isso é muito sério. Então, a mensagem que eu gostaria de passar hoje com essa live é de responsabilidade. Vamos ser pais responsáveis. O relacionamento afetivo não deu certo, vamos reconstituir a nossa vida com, né, famílias recompostas. Não vamos utilizar aquela criança, aquele filho, aquele adolescente como objeto de vingança, né? Então, eu gostaria, doutora Rejane, que você deixasse uma mensagem para a gente essa noite, no tocante à questão psicológica, para a gente tentar
minimizar e tentar conscientizar. A gente tem só 25 segundos, por favor. Mas eu concordo plenamente com tudo que você disse. Aí eu vejo o benefício da lei, que é justamente de sensibilizar, de conscientizar, porque aquilo que nós estávamos falando anteriormente, né, doutora Laura? Às vezes a pessoa aliena sem ter consciência do que está fazendo. Né? Então, quanto mais se falar disso, mais informação, mais exemplos, melhor. Né? Então, acho que a lei veio dessa forma, né?